Exu Catiço tem uma proposta e uma postura questionadora, né? A forma de trabalho espiritual de um Exu ancestral brasileiro, ela é sempre muito questionadora, sempre muito vigorosa, e ela lida com muita força sobre questões da vida cotidiana. Não há tempo ruim para Exu Catiço, não há assunto delicado, né? E a forma como eles lidam é sempre muito forte e muito questionadora. Exu Catiço não é necessariamente espíritos humanos, tá? Tem outras coisas além disso. E não é necessariamente espírito ancestral familiar da pessoa, mas isso acontece. Quando isso acontece, é porque a roupagem de Exu Catiço é a ferramenta apropriada de duas vias, de dois caminhos. O caminho natural do temperamento e da personalidade do ancestral familiar. Então, a pessoa já falecida no seu corpo astral, na sua vivência, que não é porque morreu que mudou, né? Vai continuar a mesma pessoa no seu caminho evolutivo espiritual. Mas isso soma uma influência da personalidade e do jeito da última encarnação, especialmente dentro daquela família. Então, se a pessoa, quando viva, tinha uma personalidade, um jeito mais próprio, mais próximo a Exu, uma boa forma desse ancestral se manifestar em relação a um descendente, se esse descendente cultua e acredita em Exu, é óbvio, o caminho espiritual para o contato aí já está pronto, já está feito, né? A pessoa, o descendente, já tem em suas práticas espirituais o culto relacionado a Exu, Catiço, Exu entidade. O ancestral, por sua vez, que ou tenha uma missão espiritual, ou que se propõe, ou que deseja estabelecer aí uma ajuda, um auxílio ao descendente, e tem em sua personalidade, em seu padrão energético, uma aproximação com a energia de Exu, juntou os dois caminhos, né? Isso é que acontece. Veja só, a ancestralidade familiar, como o próprio nome já diz, faz parte da combinação dos ancestrais que vieram a estabelecerem relações sanguíneas. Os africanos, os iorubás, têm um nome para isso, eles chamam de Iporiessé. Iporiessé é o acúmulo dos ancestrais de 7 gerações para trás, o que nos dá 256 ancestrais. Tá? Então, quando você cultua sua ancestralidade familiar, você está lidando basicamente com esse grupo, que não é pequeno, obviamente, de heranças ancestrais. O conceito Urubá afirma que nós somos feitos e literalmente influenciados por esse grupo de ancestrais, 256 ancestrais. E temos um grande ancestral matriz que influencia o nosso destino. Eu pego esse conceito Urubá e vou expandir ele para o conceito da ancestralidade familiar, né? Então, muito do que se entende hoje por constelação familiar, ancestralidade familiar, estaria dentro desse universo. Tá? Nós estamos falando de um grupo de força espiritual e psíquica dessas pessoas ancestrais da sua família. Exu Catiço é muito mais do que isso. Ele abrange muito mais coisa. Exu Catiço é a memória ancestral do Brasil, na sua área conflituosa, na sua área histórica,
formadora de solução de conflito, de sobrevivência. Portanto, está trabalhando numa escala muito maior, numa escala de um país, e não apenas de uma família. É um termo que se usa muito no esoterismo, egrégora, né? Então, uma egrégora muito maior, a egrégora da formação de um país. Por isso, tem uma força muito considerável, sem dúvida. Então, você pode ter no seu grupo familiar ancestrais que foram muito experientes, muito sábios e possam te orientar como ancestrais. Agora, você pega uma entidade, um Exu, como, por exemplo, o Exu Asa Negra, a gente está falando de uma força de magia, uma força espiritual coletiva da história do Brasil, que une os mistérios da escuridão com o princípio das asas dos pássaros do voo noturno. Então, tem uma simbologia de quem voa à noite, enxerga no escuro. É uma outra sabedoria. Uma sabedoria muito mais próxima do xamanismo, né? Muito mais próxima dos espíritos dos animais, da floresta, da noite, das encruzilhadas. Então, a força e a diferença é essa. Familiar é exclusiva ao clã que se misturou nas relações sanguíneas, formando eixos ancestrais comuns na família. As entidades Exu, Pombagira, Malandro e Merim são entidades praticamente xamânicas de cunho astral da formação da cultura do país. Por isso, nem tudo de Exu Catiço é apenas de nível espiritual humano. Tem muitas questões de espíritos de poder, da floresta, da encruzilhada, da cidade, dos animais, dos tabus contra a Igreja Católica, como o diabo, o sexo e mais uma série de outras coisas. É uma história fascinante, é uma força espiritual fascinante, porque representa, como ninguém, a história positiva e conflituosa do Brasil. Então, essa é a grande diferença. Espero ter explicado bem, para que vocês possam perceber a grandiosidade do que é Exu Catiço. Dessa forma, a gente rompe os tabus, rompe os preconceitos, né? Porque negar a força espiritual das entidades Exu é negar a história da sua própria cultura, do seu próprio país. Quer você goste ou não, é uma história complicada, cheia de conflitos até hoje, né? Até hoje, a história da formação do Brasil é bem complicada, né? Veja bem, pela primeira vez está sendo ensinado para as pessoas, fora dos círculos iniciáticos, realmente como você entende a energia de uma entidade Exu. É através de seu nome, né? Eu acabei de comentar aqui, por exemplo, sobre o Exu Asa Negra, né? A simbologia é baseada no seu nome. Todos nós vamos ter um nome. E esse nome tem um significado, né? Então, nós vamos ter nomes de família, certo? Os Exus também. Os nomes que eles trazem são nomes de família ancestral, assim como nós. Então, nós vamos ter, com certeza, alguns Exus que acompanham alguém em especial da família e que podem, com certeza, continuarem acompanhando gerações posteriores. Tá? Isso é muito conhecido na Quimbanda como Exu de carrego, né? Ou de herança ancestral. Então, eu já vi muitos casos, inclusive de médiuns que manifestam a entidade, manifestar a mesma entidade que foi do pai ou da mãe ou dos avós. Isso acontece, já vi acontecer bastante. Mas mais do que isso, independente da questão da manifestação, nós vamos ter aí, nesse caso, essa combinação da ancestralidade familiar com a ancestralidade do país, da cultura e da história do país. Tá? Então, sim, pode haver, sem dúvida, Exus que acompanham uma família. No curso, eu ensino como você identificar seus Exus familiares, ancestrais.
tá? Porque existe as entidades da família. Não vai ser necessariamente, obrigatoriamente, o Exu que acompanha você, mas você consegue identificar a raiz familiar dos Exus, do seu clã familiar. Tá? Isso, inclusive, é a primeira coisa que eu ensino, porque é a base da raiz.